O que está acontecendo com a Gen Z, a famosa geração Z? Esse bando de pirralho, desses cheira-leitinho fedendo anã. Eles estão vindo diferente do que a gente imaginou. Pedimos laranja, tá vindo inhame? O que aconteceu com essa nova geração de jovens que estão vindo aí, mais conservadores que um idoso de 80 anos? No episódio de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, entender o que está acontecendo e também saber o que a gente pode esperar daqui pra frente. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presleycast. No episódio de hoje a gente vai fazer uma conversa em relação a essa nova onda de jovens conservadores, principalmente influenciado por uma trend no TikTok. Ah, Presley, mas eu não consumo TikTok. Pois é. TikTok não é mais só sobre dancinha, TikTok não é mais sobre fazer movimento de vai se tratar, vai se tratar, garota. Se você está vendo isso pelo YouTube, provavelmente você está vendo também o meu talento com a dança coreografada. Mas a situação é a seguinte, né? Viralizou lá recentemente, né? E como eu estava falando sobre o TikTok é uma rede que ela é múltipla, né? Em vários sentidos. Ela não é mais uma rede exclusiva da Gen Z. A gente entrou lá com os pés na porta, porque afinal de contas, somos nós que temos dinheiro, a galera Gen Z nem tanto, a não ser que ele já venha já rico já de fábrica, mas até segunda ordem também é uma rede social bacana para você consumir, porque boa parte da galera da nossa idade, ali entre seus 25 e 30, 40 anos, também estão consumindo bastante conteúdo por lá. Mas qual é a situação, né? Recentemente estava viralizando uma trend que fizeram usando a música Como Nossos Pais, da Elis Regina, por uma série de jovens conservadores para poder demonstrar, sinalizar, passar a famosa vergonha, falando que são parecidos com os seus respectivos progenitores, no sentido de valores conservadores, né? Então, nós vamos tentar desenhar esse episódio maravilhoso que me dá até urticária só de pensar, para que a gente entenda o que está acontecendo e não só entender, mas também falar, olha, pera lá, então precisamos conversar mais sobre essas questõezinhas, né? Se você não segue no Spotify, né, pro podcast, no YouTube, por gentileza, faça-me o favor de fazer esse agrado aqui pedindo de vocês, porque é isso, né, gente? Tem conta para pagar, tem número para entregar para as empresas, então a gente precisa conversar um pouquinho também sobre esse apoio mútuo, porque afinal de contas, eu tô estudando igual um filho da puta, eu tô produzindo coisa pra cacete aqui, para gerar conteúdo para você discutir na mesa de bar, para você sair como intelectual, como inteligente, porque eu sei que tu é, mas às vezes você quer pegar assim, ele trouxe um dado, ele trouxe um negócio maneiro, então dá aquela moral também, porque assim você me ajuda, tá? Mas vamos entender primeiro o que é o conservadorismo, né? A palavra em si, o que significa esta mundiça. Quando a gente está falando sobre conservadorismo, vem da palavra do grego conservar, que vem de manter o status quo. O que seria isso? É você deixar as coisas da forma mais tradicional, da forma mais passada, ou não é nem passada a palavra, é tipo deixar a forma um pouco mais... Eu não quero usar a palavra estática, porque não é uma coisa relacionadamente estática, mas quando a gente está falando sobre o conservadorismo, é você manter tradições e manter as coisas como elas estão, tá? Então, assim, a ideia do conservadorismo como um todo é fazer com que as coisas não se alterem, permaneçam como estão. E aí a gente tem uma percepção de que hoje as coisas estão de uma forma, vamos colocar assim, 5x, né? Essa nova onda dessa galerinha, né? Gen Z, bacana pra caramba essa galera. Eles estão chegando agora não pedindo que permaneça no 5x. Eles querem que nós voltemos para o 2,5. Porque o que está acontecendo, né? Caso você ainda não topou com uma dessas presepadas, dessa galerinha que está fazendo isso, eles estão com orgulho de se mostrarem racistas, homofóbicos, machistas, antifeministas, anti-pautas ambientais e tudo mais, né? Isso também está muito entrelaçado, e aqui eu não vou utilizar no mesmo patamar, para que também você não fala que eu estou fazendo perseguição evangélica. Mas também tem essa questão do orgulho cristão, né? O
que também vem um pouco contraponto a alguns outros tipos de movimentos e pautas sociais. Então, por exemplo, a pauta do orgulho gay, ela tá para a nova pauta do orgulho cristão. Então é meio que tipo, você... Eu detesto essa comparação, mas é meio que você fala assim, tá, mas e o dia da consciência branca, sabe? É basicamente isso que tá fazendo. E há um aumento significativo de jovens conservadores, e eu percebo isso tanto nas redes sociais como também no dia a dia. O número a quantidade de pessoas que vem chegar pra mim e fala: caramba, meu irmão tá muito reacionário. Ah, não sei o que. Nossa, o meu filho tá vindo com umas ideias assim porque tá conversando e tá consumindo conteúdo de tal coisa. Aí isso vai me deixando um pouco com um caráter assim, tá dando ruim. Por quê? Essa mudança, ela vai contrastar um pouco, ela vai fazer um contraponto ali em relação ao que nós vivemos nas últimas décadas, que fez parte do nosso crescimento, né, e tudo mais. O número lá no governo Lula que nós tivemos, mais para o primeiro, para o segundo, o número de pessoas entrando no sistema de educação foi muito grande e isso gerou um boom muito alto de pessoas no ensino como um todo e, consequentemente, no aumento de renda. Só que isso fez com que as pessoas da classe baixa migrasse para uma classe média baixa, uma classe média, ou até mesmo uma classe média alta. Só que essas pessoas, elas não têm o poder financeiro, muitas das vezes, para acompanhar a nova geração de uma forma 100% tal qual eles passaram. Porque muitas dessas pessoas, e aí eu me coloco alguns amigos, coloco outras pessoas da nossa idade, conseguiram despertar, digamos assim, para essa consciência política no momento em que isso era possível e isso era necessário. Isso é uma das explicações, tá? E aí, quando você joga esse espectro para as pessoas que estão crescendo agora, a situação está um pouco diferente e eu vou falar para vocês por conta do aumento da renda das pessoas. Então, é como se a gente estivesse conversando sobre passarinhos que não estão aprendendo a voar hoje porque já nasceram com um helicóptero. Então nós somos os passarinhos que tivemos que bater a asa para poder aprender a voar. Agora eles não, eles já estão vindo, já só sobe lá no helicóptero ou fica no alto lá do jacarandá e fica lá assoviando lá de cima. Então tem esse ponto que eu também considero, acho que muito importante, só que a gente também tem que enxergar o papel das redes sociais como um todo nesse sentido, né? Nesse processo, né? Desse ganho de jovens conservadores como um todo, né? Eu tenho um episódio aqui, se eu não me engano, acho que é o primeiro episódio do podcast que a gente fala sobre economia da atenção. Lá eu explico muito mais sobre a questão do papel do algoritmo dentro da nossa formação social, né? Como que ele é projetado para fazer com que a gente cada vez consuma e interaja com coisas as quais a gente já concorda, né? Então, a gente não tem acesso a determinados pontos e camadas e buracos da sociedade que às vezes a gente nem imagina que existia, porque o algoritmo afasta a gente daquilo, porque são coisas que, por definição, por estatística, a gente não vai se interessar. E aí que entra esse ponto. Por quê? O algoritmo das redes sociais tem feito com que as pessoas, cada vez mais ao longo do tempo, consigam se aproximar de ideias e de percepções, inclusive de pessoas que estão defendendo pautas às quais elas precisam fazer parte, né? E por que eu falei precisa? Porque o jovem, ele precisa fazer parte de uma tribo, e é por isso que a fase da adolescência e do começo da juventude é um momento muito complicado porque você precisa fazer parte. É por isso que a galera às vezes pinta cabelo, faz tatuagem, começa a fumar, bebe cerveja, que não sei o que. Por quê? Porque às vezes ela quer fazer parte de um grupo e a forma dela fazer parte de um grupo é essa, né? E hoje, com essa bolha da internet sendo cada vez mais disseminada por vários aspectos, você tem ali esses dois motivos que eu já falei. Você tem um algoritmo que está todo planejado para fazer com que você consuma coisas que você, concorda ou tende a concordar, e isso aqui é muito importante, porque é a partir de uma faísquinha que o algoritmo captura de você, ele vai falar assim, opa, se essa pessoa gosta de abacaxi, as chances dela gostar de suco de abacaxi com hortelã são altas, então eu vou oferecer um suco de abacaxi com hortelã. Então a ideia do algoritmo é basicamente essa, falar, olha galerinha, pode ser que essa pessoa aqui se identificou com uma crise, um antipetismo. Será que ela não é contra cotas também? Será que se eu jogar um conteúdo aqui anti-cotas pra ela não vai falar que cota também é preconceito? Aí eles vão lá, faz o teste e vê que realmente deu certo. Então,
A rede social como um todo e o algoritmo, né, a algoritmização das coisas, acaba tendo pra gente esse caráter de jogar cada um para um canto, certo? E é aí que nascem também jovens conservadores de destaque que entram até na política, né? Então, por muito tempo ali na internet eu vi aquela, acho que é Ingrid Silveira, que ela é evangélica e tudo mais, e ela falava muito sobre pautas antifeministas. Eu já vi várias aparições dela assim no TikTok, em podcasts e tudo mais, que ela é bem ferrenha nesses assuntos, do conservadorismo, do jovem cristão. Aqui em São Paulo, as últimas eleições mostraram pra gente duas figuras que pra mim foram assim, na minha opinião, como um economista de esquerda, eu acho deplorável, mas aquele Lucas Pavanelli, alguma coisa assim, e a Amanda Vettorasso também, são duas pessoas que estão caminhando ali com essa pegada mais focada no contra pautas LGBT, feministas e piriri pão doce, toda essa papagaiada aí que essa galera gosta de colocar. E aí, qual é a tática geralmente utilizada por essas pessoas para abocanhar esses pequenos querubins, essa geração Z maravilhosa que a gente tanto gosta? É a materialização das coisas, né? Então, como eu falei, você tem várias ferramentas ali que vão influenciando como que esses argumentos, opiniões, pontos no geral ali chegam nessa galera. Então, o que você precisa como sei lá, um jovem conservador que quer atrair mais pessoas é uma brecha. Essa brecha vai ser, por exemplo, uma pauta de identificação que aquela pessoa tem através da religião. Então, se porventura eu conseguir chegar nesse grupinho de adolescentes que são evangélicos, falando que a esquerda vai acabar com a igreja, vai perseguir os cristãos, coisa que eu nunca vi acontecendo. Eu nunca vi gente por aí. Uma drag queen com um pedaço de pau pra dar na cabeça de pastor. Eu nunca vi. Agora, crente batendo em viado eu já vi. Veja só se não é a diferença por aí, né? Então, quando você traz a materialidade, você vira pro crente e fala assim, pro jovem cristão e fala, olha, pode ser que a galera do PT vai querer tirar a tua Bíblia da tua casa. E aí vai colocar ali pra você um CD da Pablo Vittar no lugar. Olha só. Aí aquela pessoa já fala, poxa, isso faz o mínimo sentido. Por quê? Porque às vezes a única concepção que ela tem de esquerda é aquilo que ela já aprendeu às vezes em casa, ou muitas das vezes ela já tem ali aquele enfrentamento, ou uma pessoa que não é politizada da nossa idade, o que acontece muito também. E aí você tem uma pessoa que em casa, ela meio que não entende o que está acontecendo da política, e aí ela joga aquela criança no mundo, e aquela criança é consumida por algoritmos, e aí minimamente faz sentido porque ela tem alguém relevante que ela conhece, ou algum colega, ou alguma pessoa, que fala, ei, vem entrar aqui para esse grupo que é anti-drag queen. E aí a galera fala, beleza, vou fazer parte de um grupo, seja ele qual for. Então você materializa o descontentamento de uma classe e da prole dessa classe. Tá entendendo onde eu quero chegar? Boa parte desses jovens conservadores eu chamaria de filhos do antipetismo. E tá tudo bem ser antipetista, eu não sou petista, já falei isso milhões de vezes. Eu, por mim, fechava o PT e fazia, sei lá, ciranda, qualquer outra coisa. Botava lá o povo do PT pra entregar marmita na rua, qualquer coisa. Mas eu, pra mim, né, eles... Enfim, eu não vou ficar expondo muito não, ainda mais gravado, porque depois sobra pica pra mim, e aí ninguém vai querer tomar no meu lugar. Mas, se você tem esse antipetismo forte vindo dessa galera, você consegue compreender comigo que é plausível que qualquer coisa que toque o antipetismo atrai essa galera. Então, mais uma vez, a gente tem aqui o papel do algoritmo, você tem o formato de educação diferente também, que a gente já vai entrar nesse ponto que eu não entrei, mas eu puxei ele agora. Você tem também uma necessidade de luta política diferente, é um contexto político diferente. Na minha época, por exemplo, eu via muito mais escolas, principalmente públicas e universidades, entrando em ocupação, em greve, em sei lá, manifestações no geral, lutando por coisas políticas. Hoje, e aí a gente pode ter várias explicações para isso, eu vejo isso de uma forma um pouco mais branda, sabe? Geralmente a gente precisa de uma coisa muito maior que englobe várias realidades, tal qual o caso do fim da escala 6x1, para trazer essas discussões em alta, né? E aí quando essa galera
jovem conservadora, né, vamos chamar assim, desses influenciadores conservadores chegam e conseguem a atenção dessas pessoas, dessa geração Z, eles conseguem produzir aquilo que nós chamamos de pânico moral, né? Então lembra lá em 2018, quando a direita virou e falou assim, e se a gente inventasse o kit gay? Muita gente acreditou. Aquilo foi uma espécie de pânico moral. Era algo que era totalmente inverdade, mas isso gera um burbúrio. Para aquela pessoa que está minimamente ali próxima para pular do barranco, ela já acredita que pode realmente. Porque na cabeça dela, a esquerda quer acabar com o país. Ela ouviu o pastor dela falando que a esquerda quer implementar o comunismo nas escolas e que a criança vai mudar de sexo. E eu não... Então, para ela, kit gay é mais uma das presepadas. E isso fez com que muitas pessoas votassem no Bolsonaro em 2018. Eu ouvi pessoas falando isso. Eu vi pessoas defendendo isso e eu vi pessoas replicando isso. Então percebe que você gera um pânico moral só de você conseguir adentrar um pouquinho ali nessa seara dos argumentos minimamente plausíveis? Porque eles conseguem materializar. Então o jovem vê, por exemplo, as pessoas falando, e aí entra, por exemplo, eu vou falar mais dos jovens, dos meninos, tá bom? Meninos, e aí no caso eu espero somente estar falando de meninos, então meninas também, mas foca aí no menino. Os meninos começam a ver que eles estão perdendo os privilégios deles, no sentido de, caramba, agora, eu não posso mais falar que a mulher precisa lavar as minhas louças, porque a minha mãe não me ensinou que eu preciso lavar minha louça, mas na escola a tiazinha tá falando comigo pra eu lavar minha louça, e que eu preciso arrumar a cama, e que eu preciso fazer não sei o que lá. Ele quer fazer isso? Não, meu filho, ele quer ficar vendo coisa do TikTok, ele quer gravar vídeo fingindo que ele tá em podcast, ele quer ficar jogando gameplay na Twitch. Pois é. Ele não quer ser um adulto funcional. Esse moleque, ele tá querendo cada vez mais sugar os peitos das pessoas. Geralmente é uma mulher que faz isso, né? Só que você tem um avanço, e aí entra também essa questão da nossa... Como eu posso falar? Da nossa geração, né? Por exemplo, eu tenho amigas que são focadas, que são abertas ao feminismo e tudo mais, e entendem isso como uma necessidade. Eu gosto de usar os meus exemplos aqui e tudo mais. A minha mãe assiste meu podcast também, né? De vez em quando ela vem falar, eu vi isso daqui, vi isso aqui lá. Então, provavelmente ela vai falar sobre isso que eu vou falar agora comigo, de uma forma... E às vezes ela se faz de sonsa, ela fala, eu não fiz isso não, não sei o quê, mas eu lembro, né? E aí ela chega... eu lembro direitinho que a minha criação foi muito uma criação que ela me criou para ser marido. E ela não me criou para ser funcional. Explicando isso, minha mãe me deu responsabilidade com horário, com tudo que tá acontecendo. Eu sou um adulto extremamente funcional hoje por coisas que eu aprendi com ela. Mas a minha infância, diferente, por exemplo, das minhas primas que eu via, a minha prima aprendeu a cozinhar muito cedo, aprendeu a limpar a casa muito cedo, aprendeu a cozinhar muito cedo. Eu fui me profissionalizar em relação a essas coisas depois que eu fui morar sozinho. Então, a criação era diferente. Agora, a nossa geração, ela já vem um pouco diferente. Ela não vê a relação marido e mulher e tudo mais, até porque existem outros formatos de relação também hoje. Elas não veem mais como o homem provedor e a mulher a cuidadora. Eles vêm do tipo assim, gente, são dois adultos dentro de um cercado de cimento, então cada um vai ter que fazer o que quiser fazer. No meu caso, não. No meu caso, a minha criação, eu consigo ver pontos ali que depois de muito tempo minha mãe começou a me ensinar por conta de necessidade. Então ela foi começar a trabalhar fora, então eu tinha que lavar uma louça do almoço, ela me pedia pra passar uma vassoura na casa porque eu ficava o dia inteiro coçando o saco. Mas se não fosse talvez a necessidade, se tivéssemos talvez um poder de renda um pouco maior, talvez eu estaria ali querendo fazer live na Twitch o dia inteiro, sabe? Fazendo gameplay com a galerinha. Então, o que a gente precisa observar? Que há esse adentramento, né? E é onde que eu tô dando essa volta do cacete pra explicar. Que uma pessoa que, por exemplo, como eu, que cresce dessa forma, entendendo que eu era o que era pra ser servido, e aí depois a minha mãe vira e fala assim, opa, você vai aprender as coisas aqui dentro de casa. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu vou ter que aprender a fazer. Eu vou ter que tirar um pouco desse meu privilégio. Então, só essa concordância que eu teria ali, eu já vou dar match com o quê? Com um discurso antifeminista. Que as feministas estão inventando moda, que não sei o que quer parar de depilar o sovaco e a perna, não sei o que. Coisas que não tem nada a ver.
Coisa de, quer ter privilégios acima do homem, feminismo é mimimi. Só que aí tira toda aquela disparidade de que as mulheres são a maioria e as mulheres recebem muito menos, recebem encargos de chefia, quase que a metade do que um homem com a mesma qualificação, até com a qualificação menor. E aí você vem falar comigo que não tem feminismo? Que não tem machismo estrutural? Pois é. E aí você tem essa galera que, inclusive, jogando pra uma idade um pouco mais avançada, aquela galera da faculdade que eu já vi fazendo vídeos falando que detestam cotas porque simplesmente perderam uma vaga na faculdade para uma cota. E aí começam a replicar isso. Só que eles esquecem de falar que essa situação da cota, por exemplo, a cota, gente, isso aqui é uma coisa pra jogar agora, aproveitar que tá chegando Natal, pra jogar lá na família, caso eles abrirem a boca de caçapa pra falar uma coisa. Cota em universidade nunca foi tirada de uma pessoa. Repetindo, a cota para pessoas pretas, pardas, indígenas, escola pública, qualquer cota que tiver, nunca é assim, deixa eu tirar desse branco, filha da puta. Não, não é. As cotas são vagas criadas e são direcionadas. Se não existir ninguém para ocupar aquelas cotas, aquelas vagas não serão preenchidas. Então, quando tem cota de aluno de escola pública, é uma vaga criada a mais. Então é outra coisa, não tira a vaga de ninguém. Agora, se porventura falar isso com você, pode mandar aqui esse podcast aqui que eles vão gostar de assistir, ou faz só esse corte, ou chega você mesmo, porque eu confio no teu potencial de chegar lá explicando e acabar com o almoço de família. Tô brincando, tá, gente? Faz isso não, porque, já briguei muito com minha família já, então eu tô na fase assim, gente, não briga não, tá bom? Deixa quieto, deixa, vai lá, finge que não é contigo, mas se falar alguma coisa, você já tem aí esse processo, né? E aí a gente já tá chegando aqui nessa situação de falarmos sobre o processo, né, desses jovens conservadores de se formarem em grupos, né? E eu percebo isso, tem muitas pessoas que eu já vi comentando falando sobre ser talvez uma possível falha da esquerda como um todo, dos movimentos sociais. Eu concordo e discordo, tá? Por quê? No âmbito de concordar, nós, como pessoas da esquerda, nós estamos às vezes muito mais focados em saber qual termo nós vamos utilizar para falarmos, qual título nós vamos utilizar para falarmos sobre, aborto, que é uma pauta, obviamente, extremamente coletiva e extremamente importante de saúde pública. Mas a gente fica meio que naquela picuinha de brigar sobre temas acadêmicos demais e a gente acaba esquecendo que existe a realidade lá fora. Fora da academia, existe um outro mundo que as pessoas que ficam lá brigando se o Felipe Neto, se a Rita Von Hunt fez isso, se fulaninho, se o Jones Manuel, não sei quem, não sei o que lá. E aí nesse momento que a gente tá ali nesse grande sarau, fazendo essa ciranda e tocando Legião Urbana, aí a direita vem e fala assim, opa, vou ali, vou pegar aquela galerinha que tá sobrando porque não está vendo a materialização. Ou seja, não tá tocando nessas causas que levam esses jovens a serem conservadores. É uma culpa 100% da esquerda? Não. É uma culpa de projetos econômicos? Sim. E aí entram também os frutos que nós estamos colhendo como educação do projeto de Temer e de Bolsonaro. Quais são esses projetos? O novo ensino médio, que não foi revogado ainda. Nós temos ali uma projeção também, inclusive, de vários, como eu posso falar, órgãos, tanto público quanto privados, que sucatearam a educação, né? Então, por exemplo, em 2023, o IDEB, né, que estuda ali e faz a verificação da qualidade de educação no Brasil, mostrou que você teve um índice igual no ensino fundamental, igual ao de 2019, em 2023. Agora, quando a gente está falando em desempenho em disciplina como matemática e português, nós tivemos uma queda relativa de quase 15%. Tá? Os dados vão refletir para a gente, basicamente, alguns problemas na educação, e aí a gente precisa conversar com uma pessoa que é da área da educação, mais precisamente, para abrir essas informações para a gente, para falar, olha, o que explica é isso, 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 isso. Mas quando você tem ali, 2017, né, quando o Temer começa a atacar as coisas dele, você tem um processo em que
A educação, ela passa de ser uma ferramenta de evolução humana horizontal. Nossa, gostou? Caraca, tu gostou dessa expressão? Ferramenta de educação de evolução horizontal. Ela deixa de ser isso para ser um curso técnico. De um lado, óbvio, cara, a gente precisa entender que a educação ela precisa ser atualizada, usada com tecnologia, tem que ser evoluído, tem que utilizar recursos. Só que a grade que você passa por português, matemática, história, filosofia, sociologia, educação física e os caralho a quatro, tem uma lógica por trás. Quando você faz faculdade, e isso também é uma coisa que já está chegando nas faculdades, você passa por várias disciplinas porque você tem que ter contato. E às vezes você não quer nem fazer aquele contato, mas você precisa daquela maturidade para ter esse compromisso. É por isso que a gente faz, por exemplo, na graduação, não sei nem se tem mais hoje em todas, mas a gente faz, por exemplo, matéria de pesquisa acadêmica. Ah, pô, a pessoa que só quer trabalhar na Nestlé, ela precisa fazer isso? Não, mas ela precisa entender que é assim, assim, assado, porque um dia, se porventura ela precisar analisar um artigo científico para a profissão dela, ela sabe fazer isso. Então, a escola, mais precisamente o ensino médio, quando você retira matérias que pensam, que fazem a pessoa pensar e entender como a nossa sociedade está dividida, você faz a pessoa, aquela criança e aquele adolescente, perder a sua capacidade de pensar. E com o avanço das tecnologias, com mecanismos de busca, você acaba pensando menos ainda. Porque hoje os alunos estão baseando a sua capacidade argumentativa no ChatGPT. O ChatGPT deveria ser banido das escolas? Não. Mas a inteligência artificial ela tem que ser uma ferramenta, um instrumento para melhorar a produtividade dos alunos. Não eliminar um caráter que é crucial. Um dos medos que eu tenho e tenho pensado muito nos últimos dias é que, vou usar o meu exemplo, tá? Eu sou economista, na graduação e no mestrado principalmente, no mestrado nenhuma prova eu pude fazer usando calculadora, nenhuma. Todas elas eu tive que abrir a equação, e assim, eram equações que a gente tinha que fazer de 2, 3 páginas. Eu tinha que abrir a equação na mão, tá? Na mão. Era fazer papapá, fazer conta, não sei o quê, tudo na mão. E eram números cavalares. Hoje, se você me der uma conta, eu já terminei o mestrado, já tem 5 anos. Hoje, se você me der uma conta para fazer, de multiplicar ou dividir por 2 números, eu já tenho dificuldade para fazer. Por quê? Porque eu estou usando agora só Excel, eu uso calculadora, eu uso o próprio chat, uso a menina Alexa também fazer conta para mim às vezes. Então a gente para de pensar. Eu estou usando esse exemplo para poder mostrar exatamente isso, que as crianças e os adolescentes agora encontraram nessas facilidades coisas que aprimoravam o raciocínio lógico, aprimoravam o raciocínio crítico. Então, como que você transforma uma criança, por exemplo, que quer fazer engenharia em um engenheiro ético, em um engenheiro que tenha conhecimento da sociedade, se ele só vai aprender matemática, geometria e mal ali um português? Ele precisa entender a história, ele precisa entender o cenário da geografia brasileira, ele precisa entender também como que a sociedade enxerga a profissão dele como um todo. Então você está entendendo que você tem a precariedade também no sistema de educação? Então você junta tudo isso para chegar agora numa galera do ensino médio que podem se tornar ótimos analistas do mercado financeiro, ótimos engenheiros, ótimos matemáticos, advogados e tudo mais, mas não conseguem ter raciocínio crítico, reproduzem discursos de massa. Então, você tirando a capacidade de pensar, e por isso que essas disciplinas que fazem nos enxergar como sociedade são tão importantes, e eu sempre vou defender, por mais que tenha gente que fala, ai, pra que eu vou estudar isso? Ai, sociologia, que de não sei o que, não sei o que lá. Porque é isso que faz você pensar como sociedade, e não é pensar como esquerdista, ou como direitista, ou como alguém do centro, ou como casa do cara. É fazer você entender como o mundo está dividido e a partir dessas informações você ter pensamento crítico para isso. Até porque muitas pessoas que são da direita, são teóricos e são pessoas estudadas desse ramo mais conservador, tradicional e liberal, eles também têm essa consciência de como a sociedade está envolvida. E é por isso que eu puxo uma outra pauta, que é o quê? É o apoio financeiro e ideológico. Pessoas que tiveram acesso a entender como que a sociedade está não posso falar dividida, como ela está organizada, essas pessoas que entenderam essa realidade são hoje essas pessoas que fazem apoio financeiro para a campanha, por exemplo, de uma Amanda Vettorato, sei lá.
É hoje esse tipo de pessoa que vai lá e financia a campanha da Ingrid Silveira, porque ela tem um grande apelo entre os jovens. O Milei, por exemplo, na Argentina, ele ganhou entre os jovens por causa exatamente desse ponto de estou conversando demais com os jovens do TikTok. Então, a mesma coisa a gente pode esperar de situações próximas aqui agora, daqui pra frente. Porque dizem, né, as más línguas que... Papai tá trabalhando, Bartolomeu? Dizem as más línguas que se o Bolsonaro continuar inelegível, quem vai entrar para assumir vai ser o filho dele, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele tem muito mais apelo com os mais jovens também, por causa da idade e tudo mais. Então, preste atenção no que eu estou falando aqui para que você entenda que os jovens, por mais que eles possuam talvez um poder econômico menor, eles têm um poder de se dissipar entre a internet e fazer serem ouvidos muito forte. Então, a questão do impacto desse sucateamento da escola pública e um projeto Brasil Paralelo, que é uma instituição, digamos assim, jornalística, bem controversa, bem polêmica, se assim podemos dizer. Eles possuem um programa que o Intercept, inclusive, fez uma matéria esses tempos atrás, expondo tudo isso. Eles possuem um programa que eles concedem bolsas de estudos para alguns alunos e dão acesso a conteúdos do Brasil Paralelo. Lembra aquela papagaiada toda que inventaram esses tempos atrás de escola sem partido? Pois é, o slogan Escola Sem Partido, ele vem maquiando e encobrindo um pouco essa ideia dessa concepção de a escola sem partido de esquerda, porque o de direita pode entrar. E o Brasil Paralelo, ele tem feito basicamente... O Brasil Paralelo, para quem ainda não conhece, para quem não sabe, eles são... tem ali na conta deles alguns processos, alguns problemas gravíssimos em relação a fake news. Eles são muito ali ligados com aquele homem da caveira, o Olavo de Carvalho. Então, eles possuem ali um impacto muito forte, financeiro também, e eles possuem esse sistema de formar ali algumas pessoas através de bolsas que as pessoas pagam para eles, né? Então, as bolsas variam entre R$800 e R$1.200. E quem faz isso, quem paga isso, são os consumidores do Brasil Paralelo. E aí eles entram com essas bolsas nas escolas particulares, eles também têm alguns convênios ali com escolas públicas para terem acesso a esse tipo de conteúdo. E assim, esse tipo de conteúdo, ele vem meio que mascarado com o conceito de liberdade de expressão, liberdade de entendimento e de coisas no geral. E isso mostra pra gente o quê? Que há um sistema por trás, um sistema financeiro por trás desses jovens conservadores que estão tanto pregando conservadorismo quanto pessoas que estão consumindo esse conservadorismo, né? Então, quando você tem uma entidade como o Brasil Paralelo conseguindo acesso a essas pessoas e tem um sistema, tem os rentistas, tem pessoas com dinheiro por trás para financiar isso, você enxerga que é muito complicado bater de frente com grandes corporações que financiam esse sistema de educação. E mais uma vez, aqui entra uma das críticas que eu tenho ao governo Lula como um todo, porque ensinou a galera a estudar, mas deixou a galera sem aprender a pensar, tá bom? Por quê? Como eu estava falando aqui agora, se você encontra essas pessoas, esses jovens conservadores, sem essa amplitude de pensamento, você encontra uma brecha muito grave para que essas pessoas consigam ser abocanhadas por um sistema que privou as pessoas de pensarem. Então, o problema principal, quando a gente está falando aqui sobre educação, é que você tem, mais uma vez, diversos projetos que vão tirando a capacidade de pensar das pessoas. Então é um projeto que não começou agora. Você sucateia a educação lá atrás para ele surtir efeito lá na frente. Então hoje nós estamos colhendo os frutos do sucateamento que aconteceu lá atrás. Precisamos fazer alguma coisa agora? Precisamos, mas principalmente agir na geração que vem anterior à geração Z. Porque a geração Z, digamos assim, ela vai precisar bater cabeça, como muitos da nossa geração, para que eles consigam acordar para a vida e entender de que lado eles estão.
Agora, a nova geração, elas vão ser impactadas muito mais forte, sobretudo por conta do avanço das tecnologias e dessa algoritmização das coisas. E outra coisa também que chama muita atenção, e aí são dois novos pontos que eu vou trazer de forma conjunta, porque os dois meio que se explicam, né? Você tem um problema muito grave ali, como o sucateamento da educação? Sim, temos. É um projeto, digamos, econômico e político? Sim. E é por isso que a educação sofre tantos ataques, né? Porque um povo que não sabe pensar é um povo facilmente controlado, né? Tá aí a igreja evangélica, em boa parte, que não me deixa mentir. Se porventura a gente unir essa pauta que eu falei agora com a pauta do coach, nós vamos ter aquilo que chamamos de pentecostalismo. São os neopentecostais, entendeu? Junto com o empreendedorismo neopentecostal. Essa que é a frase que eu queria utilizar. O que seria isso? Quando você tem baixa educação junto com baixa renda, você tem um problema seríssimo ali, que é você tem uma caralhada de jovem e de adolescente que não tem acesso às coisas básicas. Daí o que acontece? Quando você tem menor renda, menor capacidade de pensar através da educação, sucateamento no processo da educação como um todo, você também não tem dinheiro suficiente para duas coisas: cultura e lazer. Coisas essas que a escola muitas das vezes providencia, a escola consegue em determinado nível ainda, mas é sucateado. E esses tempos atrás eu estava conversando com uma moça que ela é professora de escola pública, e ela disse que é nítida a forma que você vê do corte de verbas, por exemplo, para coisas relacionadas a passeios turísticos, culturais e eventos culturais, né? Então, eles falam que antigamente era muito mais fácil de você conseguir, por exemplo, uma ajuda financeira para levar os alunos a um museu, para levar os alunos em uma peça de teatro, para promover algum determinado nível de cultura para as pessoas. E agora meio que passou. Então, eles preferem investir, talvez, em outras coisas que também podem ser importantes, mas meio que essas coisas ficam no off, assim, sabe? Deixado de lado, fica de escanteio. E aí você tem as pessoas, naturalmente, sem cultura, sem lazer, sem esse local de pertencimento. Então você não tem mais, por exemplo, com o advento da internet, com todas essas questões, você não tem mais, por exemplo, aquele hábito de se reunir com os amigos numa praça, ou sair da escola e fazer tal coisa, ou tem determinado evento da escola que precisa fazer. Então você tem ali essa disruptura. Então você não somente, né, e aí eu vou trazer um pouco essa ideia que a gente tem da separação do trabalhador com o home office para alguma coisa similar também, né, aos alunos. Você tem uma juventude que está muito separada por telas, então é difícil você se organizar de uma maneira um pouco mais horizontal, porque as bolhas dos algoritmos elas vão te organizar de uma maneira completamente vertical. Então você não lida, por exemplo, com aquele seu colega de classe que tem um irmão neurodivergente, que tem um irmão que é uma pessoa PCD. Você não vai lidar, por exemplo, com uma pessoa que tem uma realidade diferente da sua, porque naturalmente as bolhas vão fazer com que as bolhas dos algoritmos vão fazer que você conecte com pessoas o mais próximas, parecidas com você. Então nós acabamos nos distanciando cada vez mais. E aí, como você não tem essa rede de apoio, as pessoas acabam ficando com brechas nas suas vidas, né? E aí que entra um papel dessas duas instituições, que é o empreendedorismo coach e a igreja evangélica. Por isso que eu estou chamando de empreendedorismo neopentecostal. Por quê? Porque a igreja fornece esse espaço cultural, né, e de lazer. Então hoje você tem muito dinheiro envolvido em muitas igrejas para trazer exatamente essa a identificação do jovem. Então você vê aí, tem igreja que eu já fui, né, tipo, a igreja que uma vez eu fui com os meus pais, que eles são evangélicos ainda, a igreja tinha estrutura de iluminação muito melhor do que muita balada que eu já fui. Quando eu entrei, eu falei assim, gente do céu, se passa alguém com uma bandeja assim, eu falo que é open bar.
Porque a estrutura, parede preta, luz baixa, não sei o que lá. E eu fui criado na igreja, que era aqueles monte de luz clarão, sei que, aqueles bancos de madeira, tudo preto, a gente batendo palma quando mandava. Hoje a história é outra. Inclusive, você tem até propostas diferentes, né? Você tem inclusão dentro de determinados segmentos. Então, a igreja acaba sendo o espaço que esses jovens vão encontrar determinados níveis de proteção, cultura e desenvolvimento pessoal que em casa e na escola hoje eles não encontram mais. Então, por exemplo, o apoio emocional, tendo em vista o avanço dos processos e do aumento da quantidade no geral de pessoas com doenças psicossomáticas, a criança, às vezes, ela não tem dentro de casa, o adolescente não tem dentro de casa aquele apoio ou a validação para tratar a sua depressão, a sua ansiedade. Mas quando ela vai para a igreja, ela sente ali uma faísca de acalento por conta daquele formato que está sendo inserido ali. E aí aquele jovem acaba fazendo parte de um grupo. Ele acaba fazendo parte de uma comunidade como um todo. E é nesse momento que a gente precisa também dividir que o problema não é a igreja em si. Como eu falei aqui no começo, eu tenho minhas discordâncias fortes com a igreja evangélica, mas a igreja evangélica ela tem um papel social, todas as igrejas, na verdade, papel social muito forte e apresentável, porque a igreja chega em locais que o Estado não chega. Então, a igreja, por exemplo, às vezes é o local onde aquela família vai receber comida, onde aquela família vai receber assistência psicossocial, aonde, sei lá, aquela família vai conseguir ter acesso, talvez um filho vai ter um curso de inglês, né? Eu, por exemplo, o meu primeiro curso de inglês que eu fiz na vida foi dentro da igreja, que foi ofertado pela igreja, por uma professora que estava dentro da igreja. Dentro da igreja também tinha uma dentista que era da igreja e minhas primeiras obturações foram feitas lá, com preço social. Então, determinados locais que o Estado não vai e que a atuação dos movimentos sociais, que é essa materialização, a igreja chega primeiro. E no outro lado, quando não tem a igreja, vem esse discurso do empreendedor coach, da meritocracia, de que, olha só, se você acordar às 5 horas da manhã, meu jovem precioso, e ter a sua mentalidade de alta performance, você vai passar em primeiro lugar no vestibular. Independente se você tem que pegar 5 horas de metrô para chegar no pré-vestibular, na faculdade ou em qualquer outro lugar que você tem que ir. Então você tem dos dois lados, e a relação do coach, principalmente, ela é um pouco problemática. Por quê? Porque o coach como um todo, ele está trazendo essa ideia do conservadorismo, trazendo a individualização, né? Que aí vem aquele conceito que a gente fala bastante sobre o liberalismo, né? O liberalismo. Então você tem a individualização. Então você joga no colo daquela criança, daquele adolescente, o sucesso dela. Ah, Presley, mas eu vou jogar no colo de quem? Da mãe, do pai? Não, não tô falando isso. Mas a ideia é, pô, será que realmente aquela pessoa, esse jovem conservador, ele não conseguiu passar de primeira no vestibular porque ele não quis o suficiente? Ou porque ele não teve a alta performance e vários outros termos de inglês que essas porra estão usando agora? Pode ser porque ele não teve base em matemática, porque tomou pau em história, porque não conseguiu ter uma base boa, ou porque não teve o recurso suficiente para estudar e apenas se dedicar para aquilo, teve que estudar e trabalhar para ajudar em casa, porque, sei lá, o pai foi embora, abandonou a mãe com 3 filhos. Então, ambas as realidades estão trazendo jovens conservadores para perto deles. A igreja, como eu falei, ela tem o seu papel e sua função social, mas a igreja também é uma ferramenta de manipulação por pastores. Não estou falando, tem nada a ver com Deus. É outra conversa. Estou falando que é ferramenta de manipulação, tal qual o Silas Malafaia. Silas Malafaia tem tempo que eu não sei o que quer ver esse homem falando de Jesus. Agora, falando do PT, do Lula, de Bolsonaro, é todo dia. Então, para mim, tem essa diferença clara, né? Então, aqui eu não quero nem falar da igreja evangélica que presta, dos crentes que presta. Eu tô falando dos que não presta, tá? Essa galera que não presta tá fazendo o quê? Tá juntando essa galera para dentro da igreja deles, falando, vem cá que eu vou te trazer cultura, lazer, apoio na tua saúde, apoio financeiro, acolhimento emocional. Mas aí você vai votar na direita, tá bom?
Essa é a contrapartida que eu tenho pra dar pra você. Sabe aquele meme da Rafa Kalimann que fizeram com ela do tipo assim, primeiro ele aceita Jesus, depois você dá a marmita? É tipo isso. Primeiro ele vai lá e fala, ó, você vai ser daqui, você vai ser antipetista, você vai ser anti-esquerda, joga um monte de coisa na cabeça dessa criançada. Aí depois entrega pra eles a paz que eles tanto procuram por aí, porque às vezes não encontram em casa, às vezes não encontram na escola, na sociedade como um todo. Tô falando isso pra gente tacar fogo nas igrejas evangélicas? Não. Eu tô falando isso pra gente entender qual é a principal diferença que eles estão chegando primeiro, né? Porque o ponto aqui não é a polarização. O ponto aqui é a materialização das questões. Então, esse episódio ele foi feito e foi desenhado única e exclusivamente para a gente entender quais são os pontos que estão falando sobre o jovem, estão falando para o jovem conservador e estão falando, né, esses próprios jovens conservadores, para que a gente consiga enxergar qual é a direção. Sabe aquela analogia do buraco no balde? A gente está tentando encontrar onde está o buraco do balde para depois tapar. E um dos buracos é essa questão da materialização. É colocar na realidade. E eu tô falando isso, ó, desde 2018. Que o problema é, nós não colocamos nos sapatos das pessoas aquilo que elas precisam fazer para andar. A partir do momento que elas enxergam a realidade delas, coisa que a direita está fazendo, aí sim eles conseguem observar quem são, a qual grupo fazem parte, o porquê isso, porquê aquilo outro. Então, o problema aqui não é somente a esquerda, onde ela está errando e ficar debatendo quais são os... Não, o assunto é muito mais simples do que as pessoas acham. E o assunto não precisa todo esse rebusco, toda essa pomposidade da estrutura, sei lá, academicista que a esquerda quer implementar, de ter que ler Foucault e porra toda. Não, é muito mais fácil. Os jovens conservadores estão avançando hoje porque eles estão vendo a ruptura em alguns momentos, eles estão vendo os problemas socioeconômicos, só que bate neles de uma forma que as pessoas da esquerda não estão abordando. Então, esse avanço do empreendedorismo neopentecostal, o avanço do sacateamento da educação, o avanço da algoritmização, faz com que a gente chegue nessas camadas mais jovens, principalmente, para mostrar para eles, olha, não é muito bem por aí. Isso é um projeto que, inclusive, esses jovens agora da geração Z, que estão vindo agora fazendo esses vídeos, falar sobre e entender que eles são fruto disso. Né? Então, por exemplo, a música, como os nossos pais, tem uma parte da música que a letra é a seguinte: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa música, que foi escrita por Belchior e ela é interpretada pela Elis Regina, ela foi um marco em 76 durante o regime militar. Porque você pensa só, você tem ali toda essa classe artística, a classe pensadora, os intelectuais como um todo, fala, caraca, a gente lutou pra porra, pra gente estar fazendo a mesma coisa. Portanto que a letra, ela é nítida, ela fala, apesar de, ou seja, porra, fizemos coisa pra caralho e a gente tá vivendo a mesma merda. Então não é um saudosismo, uma admiração, um ponto fora da curva pra falar assim, nossa, eu amo ser conservador como meu pai. Não, é tipo assim, caraca, velho. A gente lutou pra cacete, a gente chegou até onde chegou. A galera da ditadura militar apanhou, a galera foi torturada, foi morta. Inclusive, recomendo você assistir o filme Ainda Estou Aqui. Ele mostra uma realidade de uma família sobre a questão da ditadura militar, mas existem histórias, cara, para dar de balde. Inclusive, na graduação, nós fizemos um memorial à ditadura militar, não para a ditadura, né, mas para mostrar casos. Então, naquele período, eu entrei muito a fundo nos estudos sobre a ditadura e eram coisas absurdas, sabe? Eram coisas que me deixam com medo, me deixam... Tanto que quando eu assisti o filme Ainda Estou Aqui, eu não saí de lá emocionado como as pessoas saem. Eu saí de lá com medo, porque eu falei, gente, se isso acontece agora, coisa que não é tão difícil de acontecer,
vão enfiar minha cabeça dentro do barril cheio d'água fácil, e eles não vão nem pestanejar, sabe? Eu saí de lá com ansiedade em relação a isso, sabe? Então você vê um período em que essa galera passou por tudo isso contra o regime da ditadura militar, e aí Elis Regina fala: apesar de tudo isso, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, é uma crítica, inclusive, ao próprio conservadorismo e até mesmo o conformismo das nossas gerações. Então, quando essa galera agora do TikTok tá utilizando essa música pra bater no peito e falar: eu sou conservador igual meu pai, eu sou racista igual meu pai, eu sou homofóbico igual meu pai, eu sou não sei o quê. Só faltou falar: velho, sou burro também igual ele. Porque até mesmo a música que estão utilizando fala de um período o qual, para muita gente hoje, falam que a ditadura não foi nada. A ditadura nem existiu. E pedem, inclusive, o retorno da ditadura militar. Então tá vendo que o buraco tá muito mais embaixo do que a gente precisa, ou do que a gente acha que tá acontecendo? E nesses momentos a gente acaba esquecendo de fato e se perdendo, porque por um lado, a gente tem essa concepção e a gente consegue entender o que está acontecendo no mundo. Por outro, a gente tem a nossa própria vida. E de outro lado, você tem, por exemplo, o Brasil Paralelo, com muito financiamento, entrando com os 2 pés nas escolas. E se porventura falam que vão colocar uma cartilha de educação sexual que não é mostrar como que enfia o peru dentro do chibio, mas sim falar: olha, se alguém encostar no teu peitinho, isso é abuso, para as crianças denunciarem abuso, pronto, é um alvoroço do cacete. A igreja evangélica fala que está querendo ensinar as crianças a transar. Então você está vendo a proporção e que não é sobre apenas os jovens? Então tem muita gente que está falando: ai, jovem conservador fazendo esses vídeos assim, eles estão tudo passando vergonha, são um bando de burro. Assim, gente, vamos xingar, mas vamos também entender, sabe? Eles serão parte. Na verdade, eles serão não, eles são parte de um plano, eles são resultado de um projeto de sucateamento da educação. A gente deve passar o pano neles? Não. A gente deve enforcar eles com o pano? Talvez. Tô brincando. Mas é uma questão que a gente precisa simplesmente olhar e falar: ok, isso é um movimento, como que a gente reproduz isso para conseguir reverter esse ponto? E é aí que eu acho que entra essa materialização das coisas. Na minha opinião, como economista, eu acho que essa quebra do sistema, do status quo, do conservadorismo como um todo, ele vem, como eu falei lá no começo. A galera conservadora agora, eles não pedem uma manutenção do que está acontecendo agora, conservar o que está agora. Não, eles querem voltar. Eles querem que as pessoas pretas não estejam dentro da faculdade de medicina como elas. Porque os pais, que foram talvez médicos, falam: nossa, eu não via isso. E talvez reproduzam coisas anticotas. Os jovens conservadores, eles não querem dividir ou ter que pagar o mesmo, ou ter que receber o mesmo salário que uma mulher. Porque na cabeça desse jovem conservador que está chegando agora, ele tem um machismo estrutural dentro da casa dele, nítido ali. Então, para ele, a mulher merece sim receber menos. Então, você entende que é uma classe que vai tentando agora oprimir para tentar recuperar alguns privilégios que eles tiveram por muito tempo? E essa recuperação traz engajamento. E é por isso que figuras estão chegando agora, e em 2026 nós vamos ter muitas dessas figuras para tentar abocanhar os jovens. E o que a gente faz? Da mesma forma que eles estão trazendo essa observação das coisas do dia a dia, a gente também precisa fazer. E quebrar essas ideologias e transformar coisas dentro desse projeto de educação que foi feito. Então, a galera não teve filosofia, não teve sociologia, ou essa concepção do a professora de história do meu filho é comunista, e piriri, pão doce, banana. É confrontar isso, sabe? Então, eu queria terminar esse episódio fazendo exatamente essa observação, né? Por isso que eu deixei para falar sobre essa música da Elis Regina, Como os Nossos Pais, por último, porque a geração que vem depois da geração Z é a geração que talvez a gente precisa demandar atenção também.
E não só, mas também. A gente precisa tentar entender como que o jovem conservador de hoje pensa e como que eles estão alienados em determinados níveis, principalmente também por causa desses apoios financeiros de grandes capitalistas e de grandes burgueses, mas também a gente precisa ir contra o sistema de ensino que está sendo desenhado, que está afastando cada vez mais os alunos, as pessoas, os jovens da capacidade de pensar, de argumentar, de criticar, de questionar. Porque o que eu estou falando aqui não é que a gente precisa fazer com que eles se tornem de esquerda. Não. Eles precisam entender tudo com a clareza e olhar e jogar assim, olha, todas as informações que eles têm na mesa. A partir das informações na mesa, aí sim os queridíssimos decidem o que eles querem fazer da vida. Agora, as informações têm que ser de verdade e não informação de mentira. O meu trabalho hoje se baseia nisso. Eu quero que as pessoas tenham recursos, informações, dados para que façam escolhas com base em informações de verdade. Não com falácia, não com kit gay, não com transição de gênero mirim, não. Mas sim que as pessoas tenham conhecimento da verdade, porque até mesmo a própria Bíblia diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, o que tem muitas igrejas evangélicas não tem nada a ver com a igreja. E não tem nada a ver com a verdade. Muito menos com a concepção de Deus, Jesus Cristo e toda esses ensinamentos que as Bíblias trazem pra gente. Então, o jovem conservador de hoje, ele não tem uma data de validade. Ele, muito pelo contrário, ele tem até mesmo uma data de reprodução. Então eu acho que a gente precisa voltar às raízes e entender que não somente a gente precisa conversar com as camadas mais pobres, com essas pessoas, mas também focar na educação. Porque a educação, antes de tudo, ela é libertadora, mas ela te dá autonomia financeira, ela te dá autonomia intelectual, ela te dá autonomia política e, principalmente, ela te dá autonomia de escolhas. E eu acho que esse é o ponto principal. Muito obrigado por ter ouvido ou assistido até aqui. Te encontro na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Envia este podcast, esse episódio para mais uma pessoa, para que você consiga também fazer com que essa mensagem chegue adiante, para que mais pessoas possam também ajudar a pensar. Tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, foram estudos, várias referências que eu procurei para analisar tudo que está acontecendo, inclusive com experiências internacionais. Experiências internacionais que eu digo são artigos, né? Não fui para fora para estudar isso não. E eu acho que isso é importante para a gente começar a conversar e estender um pouco mais adiante. Então deixa aqui no comentário também as suas opiniões, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal do YouTube e também siga aqui e avalie também, rapidinho você faz isso com 5 estrelas, porque se você avaliar com 4, a sua mão vai cair e vai dar pereba na sua região genital. Beijo no coração e até a próxima.